Olha, eu não sei se alguém conseguiu entrar no menos 0,25 da Fiorentina. Eu confesso que eu estava chegando em casa, então eu particularmente não peguei, mas a cotação subiu bastante pré, então pode ser que tenha dado aqui para poder entrar. Me confirmem aí se a maioria pegou, eu vou constar na planilha, se não, eu vou deixar passar, tá? No jogo do Stuttgart nós ganhamos a vitória do Bayern aqui, e no jogo do Aston Villa ficou faltando um gol, né? O Aston Villa pressionou, mas os gols só foram sair no final. Então a gente teve um green head, um prejuízo aí de 0,2 para esta sexta-feira, o que não atrapalhou em nada a nossa semana, que foi muito boa. Os jogos de sábado ainda não aconteceram e vamos embora para os jogos de domingo, onde eu vou passar para vocês alguns palpites aqui do Campeonato Espanhol, Italiano, Copa da Inglaterra e também os estaduais. A Bundesliga eu não gostei dos jogos, achei muito bem precificados, e os outros jogos dessas competições que não estão aqui são jogos onde eu não encontrei valor. Tem muitos times como Genoa, Osasuna e outros que tem uma média de gols muito baixas. Então, pelas cotações, a gente fica muito em risco. Se a gente tomar um gol, eu particularmente acabo passando esses jogos. Beleza? Então vamos rodar a vinheta aí, porque a gente tem todos esses para poder analisar. São muitas partidas e as minhas dicas vão rolar aí para vocês. Vamos embora. Lembrando, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos que vamos. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinardi aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando o confronto do Barcelona contra a Real Sociedad. O Barcelona que fez um dos jogos mais incríveis e movimentados no meio de semana diante do Atlético de Madrid. Tomou 2, fez 4 em sequência, depois tomou o empate. A semifinal ainda está aberta. O Barcelona tem que se preocupar porque no calendário o time tem jogo de Liga dos Campeões e também tem o jogo de volta da Copa da Espanha e ainda a briga pelo título no Campeonato Espanhol, que está muito apertada entre Real e Atlético de Madrid. Quando o Barcelona jogar, ele já vai saber o resultado dos jogos desses dois, porque eles jogam no sábado, né? Então o Barcelona vai saber o nível da sua pressão ou quanto ele pode abrir de vantagem em relação aos adversários. Certo é que é o time que mais fez gols na temporada, são 67 gols, um desempenho absurdo. A defesa sofreu 25 e vai enfrentar a Real Sociedad, que tem um histórico muito ruim diante do Barcelona. Nos últimos 25 jogos, são 24 vitórias para o Barcelona em casa diante da Real Sociedad. Ô freguesia, hein, meus amigos? Vamos só dar uma olhada aqui se eu não tô falando asneira, ó. 20 jogos aqui. Caraca, mano, olha, é o pai da Real Sociedad mesmo, né? Tô em dia aí com as minhas estatísticas. O Barcelona tem como principal destaque o Yamal, mas eu quero destacar as atuações também do Rafinha. O nível de futebol que ele tem apresentado é simplesmente absurdo e é um cara aqui que municia muito bem o ataque, finaliza e cria muitas chances. O Barcelona está invicto já há muitos jogos e é candidato em todas as competições que ele está disputando. A Real Sociedad teve um confronto aqui no meio de semana diante do Real Madrid, perdeu de 1-0, a gente apostou no menos de 3 gols aqui e ganhamos. E o time segue com a mesma característica da última temporada, né? Uma defesa muito forte, um ataque que não rende tanto, então é um time que ganha com vitórias muitas vezes magras e perde ou fica em muita dificuldade quando sai atrás. Agora, o time pode aprontar aqui diante do Barcelona, tá? Porque tem, como eu falei, uma defesa estruturada e pode incomodar. Mas diante desse histórico tão ruim assim que a Real Sociedad tem, fica muito complicado de comprar alguma coisa, inclusive handicap. E o poderio ofensivo do Barcelona é tão grande também que eu fico com um pezinho atrás. O desempenho da Real Sociedad também é muito fraco fora. Eu vou recomendar aqui, pessoal, a vitória do Barcelona ao vivo. Acho que é o mais indicado aqui para este confronto, porque a Real Sociedad pode segurar um pouquinho e fazer essa cotação subir pra gente entrar no Barça. Eu não compro o handicap do Barça, porque são muitos jogos em sequência, então o Barcelona ganhando no final pode até administrar para poder somar os 3 pontos, é o mais importante. E o adversário do Barcelona também, a Real Sociedad, é um adversário de nível mais elevado que outros que a gente vê o Barça com a mesma cotação. Então, handicap eu não pego, gosto da vitória simples. No segundo jogo a gente tem o Bolonha recebendo o Cagliari. Bolonha que quer a sua 5ª vitória seguida em casa para poder continuar aqui a sua luta para classificação em competição europeia. E esquentou bastante a briga, né? Tanto com a Fiorentina, que venceu hoje, quanto com a Lazio, que também tá brigando muito aqui, embora venha de 2 empates. O Bolonha, ele tem um ataque muito forte, né? O Bolonha tem jogadores de frente aqui muito interessantes e o desempenho em casa com o Dalinga, mas principalmente o Orsolini, Fabian e o Ndoye jogando muita bola, são um dos grandes postulantes à vaga. E hoje a tarefa ainda fica facilitada porque vai enfrentar um Cagliari que é um dos piores adversários dessa Série A, um dos times que menos marca gols e que o desempenho
Diante do Bolonha também no histórico é muito ruim. Nos últimos 10 jogos o Cagliari não conseguiu vencer nenhum. Então nos últimos jogos fora também o Cagliari tendo muita dificuldade. Então a vitória do Bolonha ao vivo que é o mais indicado. O time tem grandes chances de vencer por 1-2-0. E se sair atrás tem grandes chances de virar até como fez diante do Milan aqui. O Bolonha chega muito forte para mais uma participação em competição europeia. Jogos em casa são muito bons. E eu gosto desse time do Bolonha aqui para esse jogo. A Roma pega o Como, e a Roma, sobre o Claudio Ranieri, já marcou 19 gols. É o grande ponto positivo dessa equipe que se colocou aqui em condição de brigar por competição europeia. Parecia que a Roma ia ficar bem longe, e agora, faltando ainda 12 rodadas, o time pode brigar aqui por vaga em competição europeia, jogando muito bem e avançando também na Liga Europa. Despachou o Porto aqui com o adversário de gabarito. No último jogo fez foi 4-0 diante da equipe do Monza. Então não descartem a equipe da Roma, não. Bala, né? A grande estrela dessa equipe, e o Solé. O Shomurodov, na verdade, ele tá substituindo, né, o Dovbyk, que ficou lesionado. Então uma baixa relevante aí pro ataque da Roma nesse jogo. O adversário é o Como. Cara, o Como é um dos adversários mais curiosos que a gente tem nessa Série A, né? Porque é um time muito bem montado, com características muito interessantes, um ataque muito forte e que faz jogos sempre muito movimentados. Consegue brigar de igual para igual com os mais variados adversários. Se vê, empatou com a Lazio fora, fez gol no Milan, ganhou de 4 da Udinese, fez um jogo duro diante da Atalanta, beleza, perdeu pro Bolonha aqui, a gente estava no Bolonha inclusive, ganhamos aqui na Juve também, mas foi lá e ganhou fora da Fiorentina e venceu a Lazio, postulante ao título. Então, assim, esse time tem coisas interessantes. Mas o que fica mais claro aqui em relação é a oscilação, né? A quantidade de gols marcados e também sofridos. Com o poderio ofensivo da Roma, que embora prejudicado pela ausência do Dovbyk, continua forte, e o desempenho recente bom do Como, eu não vou recomendar nada a favor da Roma, não. Acho que o Como já mostrou que é um time que pode aprontar e que marca muitos gols. Então o que eu mais gosto aqui é o mais de 1.5 e a minha indicação para essa partida. Fechando o campeonato italiano, a gente tem o Milan recebendo a equipe da Lazio. Confronto aqui também bem interessante com o Milan em situação complicada, né? Porque perdeu o confronto direto diante do Bolonha de 6 pontos, já ficou aqui 4 pontos atrás e agora um jogo de vida ou morte basicamente, né? Mais um de 6 pontos diante da Lazio, que também, se não vencer, já fica em situação complicada porque Fiorentina e Bolonha estão babando na vaga. Então a Lazio, que empatou os últimos 2 jogos, também tem tropeçado recentemente, inclusive eliminado no meio de semana na Copa da Itália, mais uma vez diante da Inter. Chega aqui precisando do resultado, tá? Zaccagni, principal jogador da equipe, jogando pela ponta esquerda, mas a Lazio não marcou gols nos últimos 2 jogos. Apesar disso, é um confronto que tende a ser bastante movimentado. Rafael Leão do lado do Milan, Pulisic, próprio Santiago Jimenez, Musá do lado da Lazio também, muita qualidade ofensiva. Acho que vai ser um confronto aberto aqui, embora clássicos italianos tenham uma tendência ao under, eu vou no mais de 1.5 aqui pela situação das equipes e que elas simplesmente não podem empatar. Então, a partir do momento que saiu um gol, 2 defesas que não se sustentam, 2 ataques de gabarito, mais de 1.5 bem indicado aqui na minha visão. Na Copa da Inglaterra, a gente tem o Newcastle recebendo o Brighton. E eu gosto da chance do Newcastle de avançar aqui. Para mim, o Newcastle tem grande chance de título aqui nessa competição. Dos times que eu mais gosto de assistir recentemente e que, embora tenha algumas oscilações aqui, alternando vitórias e derrotas e nenhum empate nos últimos 10 jogos, o ataque está funcionando muito bem, apesar de não ter marcado diante do jogo do Liverpool, e o desempenho em casa me agrada demais, né? O Newcastle em casa ele é muito forte. Ele venceu aqui o Nottingham 4-3, venceu o Arsenal, eliminou na outra competição, venceu Aston Villa, Brentford, próprio Wolverhampton e perdeu para 2 adversários que são as grandes surpresas dessa Premier League junto com o Nottingham. Então o Newcastle ele tem muitos jogadores de qualidade, tem o Isaac, e essa é a grande competição que o Newcastle pode vencer, né? Porque a Premier League já foi. O grande problema é que o time vai enfrentar o Brighton, que vem numa sequência muito boa, né? 4 vitórias seguidas, 2 diante do Chelsea, um 4-0 imponente diante do Southampton e um 2-1 diante do Bournemouth. Então o Brighton está no seu melhor momento da temporada, com só 2 derrotas nos últimos 10. Qual que é o problema, né? O Brighton, assim como o Newcastle, ele dá umas osciladas grandes aqui. Tanto é que ele tomou um 7-0 do Nottingham. E as vitórias fora de casa do Brighton vieram contra alguns adversários mais frágeis, como Norwich, Ipswich, próprio United, que hoje é um time fraco, e também o Southampton. Quando enfrenta os melhores, tem um pouco mais de dificuldade. Cara, eu vou dar um voto de confiança aqui pro Newcastle. Eu acho que o Newcastle tem grande chance de passar. O time em casa é praticamente imbatível. Embora eu reconheça a qualidade do Brighton aqui, eu acho que o Newcastle é o meu favorito para essa competição e eu vou indicar o empate anulo do Newcastle aqui nesse jogo. Eu quero estar dentro desde o começo. Eu acho que o Newcastle não perde aqui, então a gente está bem defendido. E por mais que eu respeite o Brighton, acho que quando o bicho aperta mesmo, o time dá uma escorregada, como foi diante do Nottingham. E, cara, eu gosto desse time do Newcastle e eu não vou largar isso aqui não. Essa possibilidade desse empate anulo eu gosto bastante, tá?
E no outro jogo da Copa da Inglaterra a gente tem o United recebendo a equipe do Fulham. O United conseguiu vencer, mesmo com um jogador a menos, a equipe do Ipswich. Mais uma vitória aí para conta do técnico que tá precisando, né? Até porque os resultados recentes são muito ruins, mas isso não muda muito a minha leitura em relação ao United, que segue sendo um time muito frágil defensivamente, com muita dificuldade de criação, apesar de ter feito 3 gols. Os gols que fizeram foi diante de uma equipe frágil, como o Ipswich consegue perder com um jogador a mais, e eu ainda continuo com os 2 pés atrás em relação ao United. E esses meus 2 pés continuam principalmente porque o adversário do United mais forte que a gente tem nessa Premier League, jogando muito bem. O nível de futebol do Fulham é muito bom, um time que tem transições rápidas, jogadores de gabarito. Quando não joga o Rodrigo Muniz, joga o Raul Jimenez, ambos estão produzindo bem. E é um time que marca muitos gols aqui, que pode agredir a equipe do United. E o desempenho do Fulham fora de casa ele é simplesmente absurdo. Só perdeu um dos últimos 10, mesmo tendo enfrentado Liverpool, Newcastle, que conseguiu vencer inclusive, e o próprio Chelsea, além do Tottenham, e o Crystal Palace. Então, assim, eu acho que hoje o Fulham é simplesmente mais time que o United. A verdade é essa. A cotação de favoritismo do United ela é fator casa e camisa. Tirando isso, time por time, se você dá uma camisa preta para um lado e branca para o outro, você tem que escolher hoje o Fulham. Então eu vou no dupla chance do Fulham aqui nesta partida, beleza? No Campeonato Carioca a gente tem o Fluminense recebendo Volta Redonda, e aqui eu quero buscar o mais de 1.5 gols. O Fluminense desencantou ofensivamente aqui, fez 8 gols no meio de semana diante do Águia de Marabá, ok, mas também fez 3 diante do Bangu. O grande problema é que ele conseguiu tomar 2 gols do Bangu, que é um time simplesmente horrível. E o Fluminense, ele sabe que para poder avançar aqui, ele precisa de vencer o Volta para poder ficar em vantagem, né? Porque o Volta vai decidir em casa. O Volta Redonda também se mostrou um time com poderio ofensivo, fez gols no Botafogo, fez um jogo diante do Flamengo aqui não tão bom, mas o Flamengo se defende muito bem e conseguiu fazer também 2 gols no Vasco. Então a gente tem tanto 2 gols do Fluminense, como um gol do Fluminense, um gol do Volta, e o mais de 1,5 vai vir muito mais rápido, que seria a vitória do Fluminense aqui. Corinthians e Mirassol, pessoal, a cotação do Corinthians acho que subiu um pouco por conta do quase fiasco no meio de semana. Mas, cara, acho que é um pouco circunstancial esse resultado do Corinthians aqui também. Os gols foram vacilos, mas não apaga o que tem sido o Corinthians nesse Campeonato Paulista, forte, principalmente dentro dos seus domínios, sabe? Então o Corinthians ele continua sendo o meu favorito ao título aqui junto com o Palmeiras no Campeonato Paulista. O jogo no meio de semana desgastou porque teve que correr demais, mas vai ter aqui os seus principais jogadores à disposição para inventar um Mirassol que vem depois de um início muito forte, ladeira abaixo. Então eu não sei o que teve aí de bastidor, o que o time se desencontrou e tudo mais. Tá certo que o time poupou diante do Palmeiras, então vai chegar muito bem fisicamente para esse confronto aqui, e pode ser onde o Mirassol pode surpreender, mas eu acredito que o Corinthians tem grandes condições de vencer, e a 1,80, cara, eu vou no Corinthians, no Brasileirão, no Paulistão, e contra a maioria dos times aqui. O Corinthians em casa é muito forte, tá? E não fosse o desempenho em casa, eu até cogitaria alguma coisa, mas eu vou no Coringão ao vivo aqui. Para poder finalizar, a gente tem Santos e Bragantino. Cara, eu tô com um sentimento de que o Bragantino vai ser uma zebra aqui e eliminar o Santos, mas eu achei que essas cotações iam vir mais baixas pro Santos, cara. Acho que todo mundo tá meio que pensando isso, porque eu achei que o Santos ia vir 1,50, eu tava doido pra poder pegar um handicap mais um do Bragantino, e tá longe disso, né? Tá dupla chance no momento, né, cara? E aí, não tem muito como, porque o Santos dentro de casa, fortíssimo. Santos a cada partida também tá sendo melhor defensivamente, passou 2 jogos aqui sem sofrer gols, então o time já entendeu o que ele tem que fazer. O Neymar ele é um diferencial muito grande, o Guilherme tá jogando muito bem, o Tiquinho faz um pivô muito bom, então assim, eu vou mandar o menos 0,25 do Santos diante do Bragantino. O Bragantino teve muita dificuldade diante do Souza também, teve um jogo no meio de semana, chega mais desgastado, e é um time que tem problemas do lado defensivo, então assim, por mais que o Bragantino tenha tido uma arrancada final e possa ser uma zebra, diante das cotações, eu sou obrigado a ir no Santos, tá? Então vamos que vamos, meu peixão, para poder avançar em menos 0,25, né? Se empatar, metade da aposta reembolsada, beleza? Esses são os meus palpites para esse domingão. Pergunto a você quais os seus. No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Bingos, bilhetes e mais dicas no meu grupo gratuito. Link no primeiro comentário fixado. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e boas apostas.